Saravá para quem é de Saravá. Hoje, nessa explanação, nessa orientação, venho trazer para cada um de vós a chave mestra, ou seja, a chave que pode e abre todas as portas que se deseja, que tem como seu objetivo em se abrir. Estamos falando do quê? Estamos falando sobre a verdade por trás de algo muito comentado, muito falado, que é lei da atração. Qual a verdade por trás de tudo que tem sido dito, tudo que tem sido falado, comentado, dado de opiniões? É no decorrer dessa orientação que vós vão ter a verdade por trás de algo tão procurado, tão almejado, tão buscado por cada um de vós, que é a lei da atração. Qual é a verdade? O que ela é? Como funciona? Como estar manifestando essa poderosa força? É disso que vamos falar a partir de agora. Muito bem, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Exu Marabô, guardião Marabô, seu Marabô, são muitas as maneiras que me chamam. Sou o guardião da lei maior e da justiça divina, um trabalhador da luz atuando em meio às trevas da ignorância principalmente. O objetivo do nosso trabalho é fazer com que as pessoas que estejam imersas nas trevas da ignorância, ou seja, o não saber o porquê ou o funcionamento dessa experiência que vós conhece como vida, de poder se libertarem de situações ilusórias, de situações enganadoras, de situações ali manipuladoras, como um todo. Para que cada um de vós, em algum momento nessa caminhada de encarnação ou reencarnação, possa ter de uma forma verdadeira, legítima, as rédeas da sua vida nas mãos. Por enquanto, para a maioria de vós, essas rédeas que vós pensa estar nas suas mãos não estão. Estão nas mãos de outras pessoas, nas mãos de doutrinas, nas mãos de dogmas, nas mãos de filosofias, nas mãos de vizinhos, amigos, parentes, conhecidos ou pessoas que vós conheçam em cima dessa terra, que são ali tidos como pessoas famosas, pessoas influentes, em todas nas vastas áreas de manifestação em cima da Terra, seja no âmbito religioso, seja no âmbito artístico, seja no âmbito intelectual, científico, econômico, enfim. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que cada um, quando então aqui encarna ou reencarna, vamos usar essa metodologia, essa terminologia. Cada um de vós tem um livro em branco, um livro e uma caneta. Por quê? Do que se trata esse livro e essa caneta? Esse livro e essa caneta estão em branco porque, primeiro de tudo, vós, quando encarnam ou reencarnam, vós estão completamente esquecidos. Vós não lembram quem são, da onde veio, quando foram criados, por quem foram criados. Vós até agora só presumem, vós por enquanto só têm expectativas, ou melhor dizendo, boa parte de vós tem vivido pela fé em poder crer em algo, em um ser que seja aquele incognoscível, o Todo-Poderoso, certo? No qual ninguém vê, ninguém toca, ninguém sabe onde está. Então essa condição, por isso que afirmo a vós que vós têm uma condição, não, eu tenho certeza. Não, vós não têm certeza, basta olhar
para trás na vida de cada um, que em momentos pontuais onde surgiram obstáculos imprevistos importantes na vida de cada um de vós, boa parte de vós caiu prostrado. Que seja quando disseram ter uma fé inabalável e daí caíram prostrados. Por quê? Porque a fé inabalável não se manifestou, porque obviamente não que vós não sejam capazes, não que cada um de vós não tenha toda e plena condição de poder superar qualquer tipo de obstáculo. Não, não se trata disso. Não se trata de capacidade, se trata de condição da qual cada um se encontra. Condição de programação, né, de subconsciente ou inconsciente, para aqueles que sabem do assunto. Isso é o que tem condicionado cada um de vós a se achar insuficiente, pequeno demais, não merecedor, não digno. Então isso coloca cada um de vós em uma situação do qual acontece o seguinte fato. Vós pegam em cima dessas questões, dessas dúvidas, que não até hoje vós obtiveram respostas claras e nítidas. E então, tendo essas lacunas, essa falta de respostas fundamentadas, que estão ligadas somente através da verdade, a verdade que liberta, a verdade que empodera o ser humano, como divina essência que é, e mesmo estando encarnado em uma condição densa de matéria como se encontra, também é capaz de produzir frutos inimagináveis. Como o ser humano está nessas trevas da ignorância, de não poder estar enxergando, muito menos observar aquilo que é o funcionamento, o mecanismo, as engrenagens dessa experiência que vós conhecem como vida, por só presumir, eu acho, talvez, ouvir falar, quem sabe, vós pegam esse livro, que é para cada um de vós poder estar escrevendo aquilo que é a história que vai acontecer no decorrer dessa vida, dessa encarnação ou reencarnação. Vós têm a liberdade de poder escrever ou estão escrevendo aquilo que são as situações que esse seu personagem, essa pessoa, essa persona, que é a representação física identificada com esse corpo biológico, porque vós não são o corpo, vós são uma divina essência que estão nesse corpo. Vós não são da terra, vós não nasceram na terra, vós não foram criados do pó da terra, vós estão em uma condição de experienciação nesse planeta, nessa terceira e quarta dimensão. Tudo isso é muito importante. O que isso tem a ver com a lei da atração? Tudo tem a ver com a lei da atração e vós vão entender, passo a passo eu vou explanando. Então façam muita atenção e não percam nada que eu for dizendo e de preferência tenham ali algo para que vós vá anotando. Certo? Que isso, essa situação de poder anotar as coisas, vamos saber logo ali na frente também qual a relação que isso tem com a lei da atração. Muito bem, retornando então à linha de raciocínio. Então, vós tem esse livro em branco, cada um de vós, com essa caneta, para que vós escreva aquilo que esse seu personagem, ou seja, esse homem, essa mulher com esse nome que nasceu de tal família, em tal país, em tal cidade, em tal local, a tal hora, a tal momento, o que ele vai fazer, o que ele vai viver, as experiências, tudo. Porque não existe sina, não existe destino. Não como vós estão habituados, foram programados para poder entender, pelo menos. Se podemos usar esse termo destino
para cada um de vós, isso está atrelado a um ponto específico, intransferível e imutável no âmbito de toda a criação. É que um dia cada um de vós, em algum momento da criação, irão retornar a essa fonte criadora, que uns chamam Deus, que já sabemos que esse Deus não se trata de Yahvé, certo? Que também não é ali seu inimigo, mas é só um professor dentro dessa sala de aula, cumprindo aquilo pelo qual foi criado por essa mente toda criadora, por esse incognoscível. Então, cada um de vós, sim, em algum momento, nesse decorrer dessa caminhada universal, veja, caminhada universal, eu faço menção ao momentum em que cada um de vós, das matrizes criadoras, passaram a sair para se qualificar, para, vamos dizer, conhecer, interagir em toda o espectro da criação. Por isso usamos a terminologia de que aqui seja uma sala de aula, no qual esse seu corpo físico é como um uniforme, que é o corpo físico, que é essa roupagem necessária para que vós esteja experienciando nesse plano denso de terceira e quarta dimensão. Quando eu falo denso, não é que não presta. Estamos falando denso em relação a níveis mais sutis do que essa densidade de matéria, certo? Então, muito bem. A maior parte de vós tem pego inúmeras vezes, incontáveis vezes, esse livro em branco e tem dado na mão de outras pessoas. Com a finalidade do quê? Devido às programações nefastas, limitantes, que já falamos muito, então não vou repetir aqui de novo. Então quem tiver interesse de saber, então que procure aqui logo mais para trás, porque tem muita orientação disponível que falamos, volta e meia estamos falando desses pontos. Então, com a finalidade do quê? Essas programações nefastas, colocadas nesse seu banco de memória que vós tem como cérebro, quando cada um é criança ainda, que tudo, né, tem a mente vazia. Então isso vai entrando aquilo que são as programações de certo e errado, isso é direito, isso é torto, isso eu posso, isso eu não posso, isso eu devo, isso eu não devo, isso convém, isso não convém, isso é para homem, isso é para mulher, né? Todos os conceitos que estão ali, já sabemos, alicerçados em cima do quê? Então, vós pegam esse livro que está, então, a princípio, lá no começo da sua caminhada, aqui nessa experiência de encarnado, vós começa a pegar esse livro com essa caneta e dar na mão de pessoas, devido às programações nefastas e limitantes, que fazem o quê? Induzem vós a querer pertencer, a querer estar, a querer conquistar. O que, seu Marabô? Depende, cada um de vós, em vários momentos da vida, no exemplo que eu vou dar aqui, cada um de vós vai se encaixar perfeitamente no que eu estou dizendo. Por quê? Porque tem um momento, vamos colocar lá atrás, enquanto todo mundo está ali naquele âmbito de adolescência, né, na transição entre adolescência e juventude, que a pessoa se apaixona, a pessoa se interessa por uma outra pessoa. Vamos colocar esse exemplo, porque é o que acontece com todos, sem exceção. O que vai acontecer? Geralmente, essa moça, esse moço que alguém esteja interessado, faz parte de um grupo. Vós pode conhecer na escola e dentro dessa instituição de ensino, então tem grupos de pessoas. Tem aqueles que são considerados ali, chamados em cima da terra os bagunceiros, tem aqueles que são os estudiosos,
Aí depois tem aqueles grupos que são das pessoas mais bonitas, tem o grupo das pessoas que ali estão, né, meninos e ainda meninas, adolescentes e jovens, que são os que têm mais dinheiro, depois tem aqueles grupos dos menos favorecidos. Então, de uma certa forma, sabe que isso existe, não adianta tapar o sol com a peneira, não é mesmo? Muito bem, e daí vós pertence a um desses grupos. Vamos colocar que vós pertence ao grupo dos estudiosos. Só que a moça ou o moço que vós se interessa está no grupo dos bonitos, de forma estereótipa estou falando. O que vai acontecer? Porque, a parte o fato que esses grupos estejam condividindo a mesma instituição de ensino, mas fora do âmbito ali estritamente preciso, que é o de estar ali para aprender alguma coisa, fora desses momentos, então esses grupos eles sentam um perto dos outros quando tem a oportunidade. Nos momentos de intervalo estão esses grupos então sempre agrupados, sempre ali colocados uns perto dos outros. E daí nem sempre a moça ou o moço bonito vai ali coincidir com o grupo das pessoas, desses moços e moças que são estudiosos, por exemplo. Pode acontecer? Pode. Mas isso não é uma regra e muito menos não acontece com frequência. O que acontece? Então essa pessoa que está no grupo do estudioso, ele vai se apaixonar por essa moça ou por esse moço. E daí, para que ele tenha acesso a essa moça, ele só vê uma maneira. Pela manifestação ali de ser estudioso, até hoje ele não chamou atenção, porque senão ele já tinha chamado, correto? Então, qual é a única maneira que ele encontra? De arrumar um meio de poder estar mais tempo perto ou dentro desse grupo aonde está essa moça e esse moço. Ele não está interessado, na verdade, no grupo, ele está interessado no moço ou na moça. E daí o que ele faz? Então ele pode ter, por exemplo, uma moça dessa que pode estar buscando conhecimento com quem é estudioso. E daí, dentro dessa amizade, desse coleguismo, ele não achou essa moça interessante, ele achou interessante a que está lá. Então ele vai começar a interagir com essa moça que vem em busca de estudo, que pertence àquele grupo lá, que ele conheça, uma maneira de ele poder então pertencer àquele grupo, porque pertencendo àquele grupo ele estará mais perto da moça ou do moço, e daí ele vai ter possibilidade de poder então, quem sabe, se relacionar. Que esse é o objetivo, porque ele passou a gostar muito daquele moço, daquela moça. Não é assim que acontece? O que vai ocorrer logo em seguida? Quem está nesse grupo de pessoas estudiosas tem um ritmo de vida, né? Tem um modus operandi que é completamente diferente do de lá. As conversas entre essas pessoas estudiosas, por mais que se possa ter uma descontração, mas está sempre ligado ao conhecimento. Já no outro grupo, não é assim. Vai ser outros pontos de vista, outros interesses, com foco em outras situações. Ligados à beleza, ligados a rótulos, a certos estereótipos. Né? Então, o que acontece? Acontece que daí ele começa a conversar e a receber dicas, orientações dessa moça, que fica grata porque ele está oportunizando ela ter um conhecimento, porque afinal de contas ela precisa passar na prova, ela precisa passar de ano e então ali está sendo ajudada. Então ela procura ajudar também, fala, olha, né,
Se vós quer pertencer àquele grupo, a maneira que vós está vestido, por exemplo, não vai caber lá, porque vós não está na moda. Sua roupa ali parece mais de um senhor do que de um jovem, por exemplo. O que vai acontecer então com esse estudioso? Esse estudioso então fala: opa, então o que eu vou fazer? Vou mudar as minhas roupas. Então chega e fala: olha, minha mãe, meu pai, então eu quero roupas novas. E daí ele vai comprar algo que esteja mais relacionado àquele grupo lá. E daí, de repente, ele começa a frequentar mais assiduamente esse grupo. E esse grupo, então, quando sai ali desse ambiente de escola, de repente ele gosta de chegar em um estabelecimento, em um bar, em alguma coisa, para beber uma bebida. E às vezes ele não bebe, mas está lá, a moça está lá, ela está tomando lá alguma bebida, uma cerveja, um uísque, vodka, um licor, alguma coisa. E daí, para ele se sentir pertencente, condizente, para que então essa moça se sinta recíproca, né, com a situação, o que ele vai fazer? Então, bom, então eu nunca bebi mesmo, então eu vou escolher alguma coisa aqui, né? Vou começar a beber também. Ponto. Não precisamos andar mais à frente nisso. O que está acontecendo? Está acontecendo que alguém que está escrevendo a sua própria história, ele pega então esse livro e esse livro e essa caneta vai parar na mão dessas pessoas, desse outro grupo. Que daí, não, vós quer estar ali? Muito bem, então vós tem que se vestir de tal maneira. Vós quer estar ali? Então vós não bebe, vós tem que passar a beber. Vós quer pertencer àquele grupo? Vós não se deita com todo mundo? Então vós vai ter que começar a se deitar. Né? Vós quer pertencer àquele grupo? Aquele grupo ali a gente gosta de tirar sarro dos outros. Então se vós não tirar sarro, se vós for moralista, então vós aqui não cabe. Então alguém vai ter algum interesse em algum grupo, que seja como o exemplo dado, que muito acontece a respeito de se apaixonar ou estar gostando de alguém, né? Ou outras situações, oportunidades de trabalho, né? Oportunidades de pertencer a alguma paróquia, a alguma congregação, mas a pessoa não sabe, nunca participou, então ele tem que procurar o que estar de acordo com o que está lá, não é mesmo? Mas só que, veja, aí existe o grande equívoco, porque sim, o poder socializar está tudo ok, está tudo certo, está condizente, está dentro da naturalidade das coisas, da experiência humana encarnada. Agora, o que não está de acordo com aquilo que é natural é vós simplesmente criar uma máscara, uma nova máscara, para que vós esteja lá. Vós está bebendo, mas vós não gosta de estar bebendo. Só que a partir de um determinado ponto, vós vai passar a estar viciado naquela bebida, então já começa a complicar a sua vida. Então significa que quem está literalmente escrevendo no seu livro o que vós deve ser, como vós deve se comportar, como vós deve agir, como vós deve reagir, se vós deve abaixar a cabeça ou não, se vós levar um tapa, vós deve dar o outro, tudo isso vai estar ligado a situações alheias à sua. E sendo que o correto é assim que tem que acontecer, para pessoas ali que vão poder dizer legítimas, eles vão agir de qual forma? Olha, eu sou uma pessoa egocêntrica, eu sou uma pessoa ali sistemática, eu sou uma pessoa introvertida, eu sou uma pessoa extrovertida, eu sou uma pessoa caseira, por exemplo. Eu sou uma pessoa simples. A pessoa vai procurar se relacionar através do diálogo, através de conversação, né? Usando da sua inteligência, dos seus meios naturais, e a pessoa, eles
tem que aceitar vós como vós é. Se vós chega e fala, olha, saímos à noite, todo mundo está bebendo uísque. O que vós vai beber? Não, eu não quero uísque, eu quero uma garrafa de água. O que acontece? Ixi, olha, nem sei se é homem, esse homem aí, viu? Porque todo mundo, até as mulheres estão bebendo uísque, vós vai beber água. Água vós bebe em casa, nós estamos aqui para festar. E daí essa pessoa, para não ficar por baixo, aí vai entrar situação de orgulho e uma série de outras situações que a pessoa então vai falar, vai acabar bebendo. Não. A posição da pessoa teria que ser da seguinte forma. Ih, não sei não, hein? Nós viemos aqui para festar, tá todo mundo bebendo, até as mulheres estão bebendo, vai beber água. Que coisa estranha, que coisa esquisita. A resposta é, olha, não tem nada de estranho e esquisito. Cada um faz aquilo que quer. Vós quer beber? Beba a garrafa, se vós quiser, ou o bar todo. Eu não quero beber. Eu sou obrigado a beber só porque vós quer que eu beba. Certo? Porque nós estamos aqui, não é para se divertir. Cada um se diverte do jeito que quer. Se vós quer se divertir enchendo a cara de cachaça, o problema é seu. Eu não estou nem aí, a vida é sua. Mas hoje, eu quero tomar água e água eu vou tomar. Pronto, essa seria a situação que vós continua escrevendo no seu próprio livro. Então as pessoas vão te ver como uma pessoa diferenciada. Na verdade, até certas moças, se elas forem inteligentes, elas vão se sentir atraídas por essa pessoa ter uma personalidade própria, não uma personalidade múltipla, que daí ele se torna meio como um camaleão, né? Que daí, se for preciso ele ser agressivo, ele vai ser. Se for preciso ele cair na sarjeta embriagado para pertencer a algum lugar, ele vai. O que isso tem a ver com a lei da atração, seu Marabô? Por favor, tudo tem a ver. Se vós não souberem os meandres da situação, não vai adiantar simplesmente ir direto ao ponto, porque vós vai sair, trocar 6 por meia dúzia. Certo? Uma vez que eu dei esses exemplos, é importante vós poder saber. Tá? O que está acontecendo então, na verdade? Tudo é uma interação elétrica e magnética, na qual, quando tem um grupo, vamos colocar 10 pessoas. Em cada grupo daquele que demos exemplo, vamos colocar grupos com 10 pessoas. Então temos ali, se cada pessoa, vamos começar para entender o que é, então, magnetismo. Magnetismo não é uma lei, é uma força atuante em toda a natureza, em toda a criação. A eletricidade também não é uma lei, mas uma força atuante em toda a criação, em toda a natureza, inclusive naquilo que é essa sua roupagem, esse seu corpo físico, biológico, que guarda caso é elétrico e magnético. As suas interações, os seus estímulos neurais do seu cérebro são por impulsos elétricos. Se vós leva uma ferroada de uma abelha, se vós se corta, se vós bate com força em algum lugar, vós não vai sentir dor. O sentir dor é um estímulo elétrico que então percorre pelos seus nervos, que assim como fios que percorrem a sua parede dentro do seu corpo, os nervos então conduzem esse estímulo elétrico até o seu cérebro e vós vai entender isso como dor em um certo nível de intensidade. Assim vai acontecer com o prazer carnal, certo? E tantas outras coisas. Elétrico. E também tem aquilo que é magnético no corpo físico. Então, a parte aquilo que seja a biologia, líquido e substâncias, que também vão estar em correspondência com
a eletricidade e o magnetismo. Não é à toa que a composição desse corpo biológico está sempre ali próximo daquilo que seja 70% de líquido ou água, como alguns dizem, né? Por quê? Para existir essa correspondência, principalmente naquilo que são as manifestações elétricas, que vai refletir nos seus reflexos, por exemplo. Muito bem. Então sabemos que temos corpo físico, essa roupa, né, que vós estão vestidas nela, como elétrico-magnética. Aonde está esse campo elétrico? Agora, o campo elétrico, ele é gerado por tudo aquilo que vós esteja pensando, os seus pensamentos, as suas intenções, as suas ações, as suas reações. Perante o mundo, perante pessoas, perante situações, perante ambientes, enfim. A quantidade ou o nível que cada um tenha de conceitos, de interpretações, que vão colocar cada um de vós agindo, reagindo e tendo determinadas intenções em fazer, em tomar providência a respeito dos 7 sentidos, os 7 campos da vida, é o que se transforma naquilo que vós já ouviu falar como campo áurico. Que o campo áurico, na verdade, ele é o reflexo dessa eletricidade criada, então, por esses seus pensamentos e tudo isso que eu disse até agora. Certo? Se o que vós mais pensa durante o seu dia, durante as horas que vós está na situação de vigília, acordado, se o que vós mais pensa é em reclamações, em preocupações, em mentir, em ofender, em ser preconceituoso, em ser intolerante, em agir com raiva, sentir ódio, desejar o mal para outras pessoas, culpar outras pessoas pelo o que cada um de vós esteja passando. Isso são exemplos, poderíamos continuar falando, mas vós já tem um parâmetro de saber do que estou falando. Se vós tem essa linha de ações mentais, e essa linha de ações mentais, ela é densa, o padrão vibratório é lento. Quanto mais lento o padrão vibratório, mais denso se torna. A parede da sua casa, ela vibra numa densidade tão lenta que vós a enxerga como parada. Certo? O que isso significa? Significa que o seu campo elétrico é fraco, é baixo. Tenham presente, façam muita atenção. Se vós, depois de ouvir tudo que eu estou aqui orientando, vós têm essa oportunidade de poder ver novamente. Veja quantas vezes for necessário para que vós, então, internalize, incorpore isso que estamos aqui explanando, revelando para vós. Porque da maneira que estamos revelando, vós nunca ouviu ou não vai encontrar. Então, essa linha de pensamentos, atitudes, ações e reações que cada um tem em maior quantidade manifestando no seu dia a dia, vai corresponder ao que? A um padrão elétrico, vibratório, baixo, denso. Temos esse primeiro aspecto. Agora vamos lá. Campo magnético. Aonde está o magnetismo, né? Nessa minha experiência, nesse meu corpo? O magnetismo está em 3 pontos.
Tem um ponto que alguns de vós já ouviram falar, podem até estar familiarizados, que se diz aqui nessa área do coração, certo? Só que não é só na área do coração. Vós também tem na cabeça, no centro da cabeça, dessa sua massa cinzenta do cérebro, e vós tem um outro ponto que é nos ali aparelhos reprodutivos, aonde nas mulheres esse ponto magnético se encontra entre os ovários e nos homens entre as gônadas, certo? Então temos 3 pontos magnéticos. Só que vamos lá. Então vamos a princípios básicos daquilo que seja o que vós conhece como magnetismo. Temos então aquilo que é o ímã, que cada um de vós deve conhecer. Então aquele material escuro, né, negro, preto, que é constituído basicamente ou quase sempre de ferrite, que pode estar ali moldada em forma de ferradura, em forma de bastão, em forma de círculo, né? Enfim, em toda a condição que ela possa ser constituída. Mas veja, não é que a ferrite que faz o ímã, essa peça, esse material que vós tem, que vós podem até ficar brincando de grudar uma peça na outra, né? Se vós vira, daí ela tem repulsão, não tem atração. Que vós, quando mais novos, ou até mesmo hoje, tem ali sempre presente também algo semelhante, ela por si só não é magnética. Como acontece então? Essa ferrite, então ela é feita o quê? Ela é ali de uma certa forma trabalhada, se pega o pó dessa ferrite, se põe um molde, ela vem prensada a uma tal condição que ela assume aquela forma. Vira ou um bastão, ou um círculo, ou uma ferradura, alguma coisa, né? Que possui uma forma. Ah, então daí a partir disso ela se torna magnética? Não. Ela vai para um equipamento elétrico de altíssima voltagem, que daí então ela é posta dentro desse mecanismo, dessa máquina, essa ferrite. Ela não gruda em nada, ela não tem magnetismo. Quando então ela é posta dentro, respectivamente de acordo com o seu tamanho e o seu volume de massa, então se é aplicado a essa ferrite, a essa forma, uma carga, uma descarga elétrica o suficiente. Quando é efetuado essa descarga elétrica, então ocorreu a descarga elétrica, então dali então temos o ímã, como vós conhece. Então todas as moléculas vão ser reagrupadas, realinhadas e daí é onde acontece dessa ferrite se tornar um ímã, que é um ímã, podemos dizer, não é o correto, mas vamos dizer permanente. O que é um ímã permanente? Significa aquele que vós pega ele, né? E quando vai chega em um pedaço de metal, de ferro, que seja ali magnético, então vai chega com um ímã perto, ele gruda, certo? E daí vós pode pegar esse material que grudou e levar para qualquer lado, vós pode chacoalhar que isso vai estar grudado, não é mesmo? Porém, tem um detalhe, que se aquilo a ser grudado, atraído por esse ímã, se ele for mais pesado do que a força elétrica empregada para ele se transformar no ímã, ele vai aderir, ele vai grudar nesse metal. Mas a hora que vós fizer força para então levantar, tirar esse metal de um lugar para o outro, ele vai começar a puxar e o metal escapa, devido à sua massa ser maior.
certo? Então, teoricamente e praticamente, se vós quer, então, que o ímã tire esse metal mais pesado para que vós leve ele até outro lugar, vós tem que ter um ímã mais potente. Um ímã mais potente até o ponto que então ele tenha força para sustentar esse metal para que vós conduza, leve, faça o que tenha que se fazer com ele. Espero que até aqui esteja bem claro. Não é mesmo? Só que o ímã permanente, quando vai chegar ao lugar onde vós quer, se vós quer tirar de cima de uma mesa para colocar em cima de outra, quando vai chegar lá, vai chacoalha, ele não vai soltar. Vós tem que empregar, pegar com as suas mãos e poder fazer o quê? Vós tem que fazer uma determinada força para, então, desconectar essa ação magnética. Não é assim? Muito bem. O que isso tem a ver com a lei do magnetismo? O que isso tem a ver com a força do magnetismo? O que isso tem a ver com a lei dessa atração? Tem tudo. Por quê? Porque estamos falando de interessados, no caso vós, em poder ter as chaves para essa lei da atração, não é isso? Acontece que todo mundo está preocupado em ter as leis referentes à atração. Ter as leis significa ter os princípios, ter os conceitos. E ter os conceitos, se vós não tiver o ímã forte o suficiente, não vai valer de nada. Certo? Não vai valer de nada. E vós vão entender, porque a orientação, a explanação não acabou. Tem outros meandres, que está fora da vista do estudo de muita gente. Vamos dar continuidade. Então, dei o exemplo desse princípio básico daquilo que é magnetismo, o ímã, que todo mundo ali pode ter acesso a esse tipo de experiência que eu aqui exemplifiquei. Muito bem, então temos isso. Agora vamos para um outro conceito, dentro mesmo aqui do plano da Terra. Então existe esse ímã permanente. Agora existe também uma outra forma de se ter um ímã, que é um eletroímã. Para aqueles que não sabem o que é um eletroímã, vós provavelmente já viu em programações, em registros, ou então como testemunha, estando presente e vendo, em ali ferros velhos, locais onde são abandonados geladeiras que não se servem mais, né? Série de situações, automóveis que não têm mais uso, né? Então, grandes depósitos que eles têm ali, alguns se fazem valer de um eletroímã, que basicamente é um braço grande, uma máquina grande, que tem ali um cabo, né? E daí, na ponta desse cabo, tem algo parecido com esse cinzeiro que está ligado, né, nesse braço, nesse cabo. Então é uma peça metálica que então eles descem esse braço nesses metais para que eles tirem grande quantidade desses metais de um ponto para o outro, ou tirar de um ponto para colocar em cima de um caminhão, de alguma coisa parecida, correto? Só que veja que tem uma coisa distinta, que ele aproxima, ele vai grudar esses metais, tudo aquilo que ele queira, e daí ele vai transportar para onde ele deseja, e quando chega lá, ele solta. Por que ele solta? Porque esse eletroímã, ele só se torna um ímã quando ele está sofrendo ou está recebendo uma alimentação elétrica que vai fazer que quando então liga-se a chave lá, ele se torna um ímã. Então, de acordo com a potência elétrica, ele consegue atrair
e sustentar uma quantidade X daqueles metais para que ele transporte de um lado para o outro. Quando chegar lá, se ele deixar a chave elétrica ligado, aquilo não vai se soltar. Então ele desliga a chave elétrica e aquilo deixa de ser um ímã e aqueles metais vão cair onde tem que cair. Isso é um conceito de um eletroímã. Grosso modo, explicando. O que tem isso, seu Marabô, a ver com a lei da atração? Tudo. Agora vamos, depois desses exemplos básicos, vamos para algo mais preciso. Cada um de vós. Homens e mulheres, não independente de quem seja, todo mundo que está encarnado vai estar nessa mesma condição. Então já falamos que a respeito desses seus pensamentos, se eles são ali ligados a reclamações, a tristeza, a preocupações, a toda coisa, seu campo elétrico ou esse campo áurico, se vós quiser falar, não seria o adequado, né? Mas o campo áurico já é uma interação, certo? Mas podemos dizer, para que vós tenham um exemplo, porque muita gente ouviu só de campo áurico, né? Que é esse contorno que algumas pessoas podem enxergar através da vidência ou clarividência, ou até mesmo através de meios tecnológicos, científicos, como a máquina Kirlian, que tira-se o retrato e daí, nesse retrato, se pode ver esse campo, certo? Então não é uma falácia, não é uma bobagem. Estamos falando porque isso tem cientificamente comprovado. Então é pequeno, é baixo. Por outro lado, se vós tem em maior número dentro de vossa mente, no passar dos seus dias, do seu dia a dia, vós então procura não estar preocupado, vós procura não estar reclamando de tudo, né? Vós procura ter pensamentos, né, criadores, vós não está preocupado com o problema, vós está olhando para onde possa ter soluções, né? Vós não está olhando falando, nossa, eu ganho tão pouco. Não, vós está sendo grato por aquilo que vós ganha, porque tem muitos que não tem nem aquilo, certo? Então, esse seu campo áurico, esse seu campo vibratório elétrico, ele será mais forte. E onde vós quer chegar, seu Marabô? Justamente na lei da atração, que é onde vamos chegar. Então, temos como magnetismo esse ponto principal, que está situado onde está seu coração, um ponto no meio do cérebro, na cabeça, e lá nos órgãos reprodutores, certo? De homens e mulheres. Só que o da cabeça e dos órgãos reprodutores está ali, funcionante, mas vamos colocar mais adormecido do que acordado. Para todo mundo, para a maioria, o que vai estar funcionando de forma efetiva é esse aqui do coração. Certo? Muito bem. Então, se alguém, por exemplo, não consegue parar no serviço, a pessoa entra hoje, passa um mês, 2, a pessoa é mandada embora, a pessoa é dispensada. Ele vai para outro negócio, acontece a mesma coisa. Ele vai para outro, acontece a mesma coisa. E de repente ele também fala, não, então o meu negócio não é trabalhar para os outros, vou trabalhar para mim mesmo. E daí ele começa algo, mas aquilo não termina, aquilo não tem um prosseguimento. Vós conhece situações como essa? Vós conhece pessoas que passaram por isso? Tem pessoas que vão atrás de trabalho, de emprego. E daí eles levam ali as suas informações, que vai chamando na terra de currículo, né? Muito bem, então chega, alguém vai olhar as suas informações, acha interessante, chama para uma entrevista, vai chegar lá, vai ter simpatia, vai ter carisma, vai estar disposto, vai quer trabalhar
A pessoa gosta de voz e voz, então aguarda aquilo que é uma comunicação para lhe confirmar. Olhe, muito bem, vamos entrar em contato com voz para poder confirmar, mas a princípio saiba que eu gostei bastante das suas informações. E de repente a pessoa recebe essa comunicação de que não vai ser possível, por qualquer desculpa que possam dar. Isso vai acontecer com outro, com outro, com outro, com outro e com outro. Então a pessoa não consegue trabalho. Ou se consegue, está naquela situação. Entra, fica um curto espaço de tempo e acaba saindo. Não consegue se manter. Se vai trabalhar por conta própria, não consegue fazer aquilo ter êxito, crescer, expandir, se tornar algo sustentável. O que está acontecendo então? Eletromagnetismo. Porque cada um de vós são um eletroímã. Certo? Para que vós possa ter o magnetismo poderoso e forte, lembre-se, magnetismo poderoso não é só o que atrai. Lembra do exemplo do ímã para com o metal? Não é só o que atrai. Ele, para vós, em cima do seu propósito, daquilo que vós imagina dessa lei da atração, que na verdade são essas forças do eletromagnetismo, vós precisa ter esse eletroímã com a força o suficiente para aquilo que vós pretenda, para que então esse eletromagnetismo, esse magnetismo grude, atraia e tenha a sustentabilidade de manter isso com vós o tempo que for necessário. Se vós tem pensamentos, vive preocupado, vive amaldiçoando as coisas, vive xingando, né? Vive criticando, vive apontando o dedo para os outros e tantas outras coisas que já falamos aqui a respeito de padrões vibratórios baixos, o seu campo elétrico ele é baixo. Então é ele que faz o ativar do seu magnetismo. Então significa que esse seu magnetismo é insuficiente para vós conseguir as oportunidades e também insuficiente para te manter nas oportunidades quando elas se disponibilizam. Mas, seu Marabô, eu sou trabalhador, eu trabalho a vida toda, eu sou honesto, nunca peguei uma moeda de ninguém. É? Mas quem disse que só isso são os requisitos todos, né, que vão ser necessários para vós poder conquistar alguma coisa? Tem muita gente que sim, sem sombra de dúvida, é honesto, sem sombra de dúvida, nunca teve nenhuma intenção sequer de poder ficar com uma moeda de alguém. Mas por outro lado, fora dos olhos de familiares, de parentes, da sociedade, é uma pessoa fofoqueira, é uma pessoa preconceituosa, é uma pessoa arrogante e prepotente que quer ser o dono da verdade. A verdade tem que ser do jeito dela. Se não for do jeito dela, nada serve. Então ele tem ali dois fatores: trabalho, honestidade, mas e o restante? Afinal de contas, se vós tem que fazer um bolo, vós só faz o bolo com o leite e o trigo, os outros ingredientes não precisa. Certo? Do contrário, se a pessoa ele começa a trabalhar, se reprogramar, ir abandonando o modus operandi limitante, que já tanto falamos aqui, e daí ele começa a ter olhos bons para as coisas, porque não tem só algo ruim acontecendo, tem o bom também que está ali. Não tem como estar acontecendo uma coisa só, é impossível, é fisicamente impossível que isso esteja acontecendo. Certo?
Então, se a pessoa começa a criar esse novo hábito, claro, isso requer um tempo. Mas se vós quer ter de forma efetiva essa atração, que esse magnetismo não serve só para atrair homem bonito, mulher bonita, ou para manter o relacionamento a respeito disso, se for o caso. Também serve para oportunidades para trabalho, para o dinheiro, para a saúde, certo? Para a espiritualidade, no termo comum de se falar, certo? Então serve para tudo. Para acessar, para ter acesso, e quando tiver acesso, ter as condições de manter aquilo. Então essa pessoa começa a ter melhores pensamentos, ele vê que preocupação não é sinônimo de responsabilidade. Não. Quem tem senso de responsabilidade, ele sabe se ele tem uma conta a pagar, ele sabe que tem que pagar. Estar preocupado não é sinônimo de responsabilidade, porque quem tem o senso de responsabilidade tem. Não cabe a preocupação, porque a preocupação é alimentar um desequilíbrio ou um fator que possa ter ocorrido que possa o impedir de ser pontual no pagamento dessa conta, por exemplo. Então não adianta se preocupar, porque se preocupação fosse importante e relevante, ninguém tinha conta, ninguém tinha problema, porque a quantidade de preocupação já resolveria o problema. Mas não resolve. Então arrancar ali os cabelos da cabeça, morrer de preocupação não vai pagar a conta. Vai dificultar ainda mais a entrada e o surgimento de condições para que vós pague a conta. Porque sua eletricidade só consegue produzir um ímã com uma potência reduzida, limitada, para acessar ou manter a pouca situação que se tem condições de se atrair. Certo? Se essa pessoa, então, ele começa a ter novos hábitos, porque isso é gradual, ninguém vai mudar da noite para o dia. Não existe isso. Isso é uma bobagem, isso é uma tolice. Requer um tempo. Mas vós está investindo naquilo que é a sua vida, que é a sua experiência. Então, qual o nível de comprometimento que vós tem para consigo mesmo? Vós quer continuar todo o restante da sua vida, ou boa parte da sua vida, vivendo assim, limitado por essa condição de não poder reger, sustentar nem sequer as suas despesas, muito menos aquilo que seja relacionamento, saúde, ou manter aquilo que seja uma conexão espiritual, estando nessa densidade que vós se encontra de experiência. Então, o inteligente vai partir para o quê? Para poder trabalhar esse aspecto, esse novo aspecto, que lá nas passagens escritas, tidas como sagradas, como lá a passagem de Jesus para com Nicodemos, quando ele diz, olha, o ser humano para acessar as coisas do Pai, ele precisaria nascer de novo. Que é um termo semelhante à fênix, que se torna cinza para renascer das cinzas, mais resplandecente e mais poderosa. Tem inúmeras colocações a esse respeito. Então, esse novo modus operandi que vós começa a agir, a começar a reagir de forma diferente, produz um campo elétrico maior, mais intenso. Campo elétrico maior, magnetismo mais potente. Digamos que algum de vós chegue a um ponto que vós não veja mais aquilo que são situações de problema. Tudo que vós vê, vós encontra uma solução. Claro, vai ter soluções que serão mais rápidas, outras terão um tempo intermediário, outras mais a longo prazo. Mas vós sabe
Voz tem certeza daquilo. Esse seu magnetismo aqui do coração, dessa região, então ele tem um limite também de potência. Vai chegar a um ponto que ele estará nesse limite, ele estará saturado. Então é tudo que ele pode manifestar. O que vai acontecer? Vai acontecer que, devido à ligação que vós tiver com os seus projetos, com a sua caminhada, com a sua linha de raciocínio, então, como esse imã já está abastecido na sua máxima potência e vós ainda tem um campo elétrico forte o suficiente, vai alimentar um dos outros dois campos, ou da sua cabeça, ou lá dos seus órgãos reprodutores. Que daí a sua maneira, que eles, lembra que eu falei logo ali atrás, que eles estavam ali retraídos, né, como que adormecidos? Então eles vão começar a funcionar e vão também cada um chegando ao seu limite. Quando um deles, né, que é devido às decisões, aos caminhos de cada um, que pode ser o dos órgãos reprodutores ou da mente, não os dois juntos, certo? Então, quando um desses chegar no limite, então temos o do coração já no seu limite máximo, vamos ter ou o dos órgãos reprodutores ou esse da sua mente, da sua cabeça, ao ponto máximo, e daí as energias vão se direcionar para onde? Para o outro que ainda está um pouco adormecido, né? Ali ineficiente, que ele também vai indo, com o passar do tempo, chegar à sua magnitude, certo? Uma vez que isso acontecer, para o ser que conseguiu estabelecer esse magnetismo máximo nesses seus 3 pontos, não existe nada que ele não possa alcançar ou realizar. Não importa se é em níveis espirituais, conhecidos por vós, não importa se é dinheiro, não importa que seja a cura do corpo físico, não importa se é um câncer, se é uma lepra, o que seja, né? Nessas condições de eletromagnetismo, então, tudo é possível. Já para a pessoa, se ela conseguir só essa do coração, se ela conseguir chegar ao seu linear máximo, vai colocar ele vivendo uma vida que poucos têm. Em termos ali de certo nível de conforto, de estabilidade da vida, de ter a casa, de ter ali uma reserva de dinheiro, de ter automóvel, né? De ter ali um espaço, uma tranquilidade perante as coisas, certo? Então, veja, isso é lei da atração que vós tanto ouvem falar. O que eu ensinei aqui para vós, o que eu revelei aqui para vós, é a chave mestra para acessar todas as coisas. Só que, claro, vamos ao ponto importante agora, porque uma vez sabendo, então todos de vós vão ficar maravilhados. Fala, pronto, então agora minha vida mudou. Minha saúde vai voltar, eu vou ter todo o dinheiro. Faça atenção em uma coisa importante, não menos importante do que essa chave mestra que eu acabei de revelar para vós. Os meandres, as entrelinhas, que ninguém passa, que poucos têm acesso. Certo? Façam atenção nesse ponto. Para que vós consiga essa eficiência, requer um tempo, filhos e filhas. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Para algumas pessoas, isso começará a ter resultado daqui 3 meses, alguns 4. Tem alguns que vão demorar 1 ano, depende de quão fraco está e quais eram as condições mentais, essas programações inconscientes, nefastas e limitantes, que cada um esteja enterrado, esteja amarrado. Porque vai depender desse trocar de modus operandi,
da situação limitante de dogmas, doutrinas, conceitos sociais ilusórios. Estou falando dos ilusórios, porque tem os conceitos também que são benéficos, certo? Para que isso possa acontecer, porque não é só um momento, não, mas tem que passar a estar vibrando aquilo. E para passar a estar vibrando, isso tem que estar acontecendo na maior parte, no maior número de horas durante o seu dia, certo? E não se vai passar, então vou passar hoje, então o dia todo vibrando, pensando em coisas positivas, mesmo se alguém, né, me apontou o dedo, eu vou procurar não entrar em atrito, não alimentar a fogueira de discussão e de discórdia. Não, um dia só não adianta, vós não precisa de um momento. Vós precisa de um ritmo, de uma constância. Porque o que adianta vós ter dinheiro esse mês e o mês que vem vós não ter? O que adianta vós comprar a casa que vós queira, que vós pode comprar rateado, parcelado, e vós comprar a casa e não ter condições depois para pagar? Então veja o que estamos falando. Tem que sair do campo do imediatismo, abandonar a procrastinação também, mas estar em um nível de poder buscar essa situação de equilíbrio, de manter equilibrado as situações. Isso só vai acontecer com ritmo e constância. Então, a respeito, por exemplo, né? O meu médium ali comunicou que o compadre, o guardião do ouro e a guardiã do ouro abriram a possibilidade para que vós pudessem ali ter oportunidades, estar em ressonância com aquilo que são situações ligadas ao campo financeiro e prosperidade. Então não preciso, né, seu Marabô? Agora eu sei a chave, eu sei o segredo. Vós está na condição, como eu acabei de explicar vós? Não. Mas vós pode se valer dessas forças, como essa do guardião e guardiã dos mistérios da prosperidade, do ouro, Exu do ouro, Pombogira do ouro, para esse campo da vida. Se vós precisa de abertura de caminho específico sobre alguma coisa, um trabalho com o guardião possa fazer para vós, ou alguém ligado a uma espiritualidade verdadeira, legítima, né, sobre algum outro aspecto, alguma outra ferramenta. Proteção para a sua saúde. Por quê? Porque vós ainda não está no ponto de manifestar sozinho. Vós não tem energia elétrica suficiente para que esses seus pontos magnéticos possam não só atrair, mas sustentar, manter aquilo. Então vós pode se valer como trabalhos como esse que eu estou dando exemplo, porque boa parte de vós está ali atento a essa situação recente, né? Certo? Por isso vós entende quando falamos lá atrás que no caso da Umbanda, que pouco falamos aqui de religião de forma pontual e específica, mas lá no caso da Umbanda, a Umbanda nasceu, veio à tona, veio aqui a materialidade. Na verdade não é que veio, retornou. Porque é isso que vós conhecem como Umbanda hoje, que é simplesmente um bebê que está aprendendo a engatinhar, isso devido à condição humana limitada através desses conceitos de subconsciente limitados, não por entidades e mentores espirituais, mas sim por esse instrumento, médiums, ser humano que está muito limitado, preso a situações completamente, boa parte primitiva, boa parte ligada a trevas da ignorância. Então, por isso temos isso engatinhando. Tem muito ainda a poder se manifestar. Mas, desde o princípio, aquilo que é o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele deixou bem claro um aspecto fundamental, que é um aspecto fundamental, básico, quando nasce lá as religiões, ou teria que ser o propósito, o pilar principal de cada religião, que é fazer o quê? Vós vem,
vós se socorre, vós pede ajuda, vós entende, vós é orientado, vós é esclarecido, vós aprende a andar com as suas próprias pernas. Uma vez que vós aprendeu, vós siga seu caminho. Porque o objetivo é fazer, de tudo isso que estamos fazendo, é fazer com que vós se torne verdadeiramente livre. Para que vós não precise, daqui a alguns meses, ou um ano, ou 2, para cada um de vós não precise mais participar de um trabalho do guardião ou da guardiã do ouro. Que vós não precise mais pisar dentro de um terreiro para pedir a cura de uma enxaqueca, de um problema de circulação, de alguma coisa das quais os médicos dão a sua situação como perdido, certo? Ou para outras situações, para orientações, para o seu caminhar na trilha da espiritualidade, de como ser espiritualizado, né? Então, vai chegar um momento que o objetivo desse trabalho que estamos fazendo aqui, claro que não são somente nós que estamos fazendo esse trabalho, existem pessoas encarnadas que estão fazendo um trabalho louvável, certo? Claro, podem estar ali limitados pela condição de estar sendo canalizado informações e a maneira de poder passar para as pessoas. Então tenha que se elaborar um método que não seja agressivo, que não seja perturbador. Então vai entrar aquilo que é a interferência do médio, do aparelho que canaliza, que recebe, que escuta aquilo que são as orientações. Então será diferente aquilo que chegou daquilo que chega até vós, em vários detalhes, e são os detalhes que fazem a diferença. Aquilo que eu estou passando para vós, então, não tem os pontos de vista do meu médium mediante as situações de encarnado que ele experienciou em diversas situações. Então não tem ponto de vista, não tem a colocação daquilo que é a experiência simplesmente própria dele, em virtude a vossa, que cada um é um caminho, cada um é um ser. O que eu estou falando cabe para todos, sem exceção. Não importa se vós acredita em mim Marabô, ou deixa de acreditar, para mim não faz a menor diferença. Aquilo que para mim realmente importa é que vós incorporem esse conceito e depois de incorporar passe a se tornar isso. Porque o ser humano não foi constituído para ter, para simplesmente querer, porque isso é limitante. O ser humano, ele é constituído, ele foi criado para ser. A partir do momento que vós é alguma coisa, aquilo está presente na sua vida. Então vós começa a entender de uma forma mais profunda, menos fantasiosa ou menos, vamos dizer, aleatória, menos abstrata, aquilo que é realmente essa lei da atração, ou que é o eletromagnetismo. A eletricidade e o magnetismo, que são forças fundamentais que mantêm o bom funcionamento em todos os níveis daquilo que seja a criação. Certo? Outro detalhe importante para concluir. Campo elétrico positivo. Campo magnético negativo. No conceito desse seu corpo físico. Sagrado masculino que fecunda o sagrado feminino, que gera aquilo que vem à luz. Então acredito ser isso o suficiente. Então cada um de vós tem, a partir de agora, revelado de uma forma direta, bem detalhada, a chave mestra. Chave mestra essa que será capaz de abrir todas as portas que vós se propor e tiver como meta. Saravá para quem é de Saravá.